da consciência e tudo, é uma coisa que sempre chama a atenção do ser humano nosso como espécie, assim, a gente tem um certo fascínio, né? Tem muita gente que escreve sobre isso, alguns livros também, é muito interessante o tema, né? E também a abordagem que a gente pode ser dada. Como o Gabriel já me apresentou, sou Anselmo, então vou iniciar aqui, tá bom? Não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, né, com a apresentação do tema e da aula. E o que primeiramente, né, já que nós vamos falar do coma, eu acho interessante que a gente fale um pouquinho primeiro sobre o que é a consciência, o que é estar desperto, o que é estar alerta, né? Quando a gente fala da consciência, definindo o conceito, nada mais é do que o indivíduo que ele está com uma percepção preservada de si próprio e do próprio ambiente, né? E a consciência, ela é dividida em dois outros conceitos, que é o conceito do nível de consciência, que é aquela questão, o grau de alerta, né? É a presença do ciclo sono e vigília naquele indivíduo, a preservação. Uma coisa muito importante quando a gente fala em nível da consciência, por exemplo, a gente tem um estado, habitualmente, todo mundo passa por isso, que é a questão do sono. O sono é uma diminuição do nível da consciência, mas não é uma diminuição patológica, né? Uma diminuição do nível de consciência natural. A gente tem o sono, então você não tem essa... E depois você volta a despertar, normalmente. Então, a presença do ciclo sono e vigília, ela é algo que fala favorável ao nível de consciência. A questão do conteúdo da consciência são as funções cognitivas, né, e comportamentais do indivíduo estando preservadas. Então, quando a gente fala de consciência, é importante que a gente sempre tenha em mente que é a preservação tanto do nível quanto do conteúdo. Então, por isso que a gente sempre pergunta ao paciente se o paciente está lúcido e orientado, né? Então, lúcido vem nos trazer o que é o nível da consciência, e se ele está orientado é mais em relação ao conteúdo da consciência. Então, por isso, essas duas questões lá na anamnese nossa no dia a dia, elas são bem frequentes, né? E alguns níveis de alterações da consciência. Aqui são alterações de níveis da consciência que a gente chama de estados mais patológicos, né? Seria o primeiro aí citado, o estado confusional agudo ou delírio. Isso é quando o paciente ele apresenta uma alteração comportamental, né? Ele tem uma desorganização do pensamento. Habitualmente, o ciclo sono e vigília desse paciente está alterado. É aquele paciente que, habitualmente, quando você chega no beira-leito para conversar com a família sempre cita, não dormiu nada à noite, mas quando você vai passar a visita pela manhã, habitualmente o paciente está... E aí lembrar que o estado confusional agudo, habitualmente, ele é devido principalmente a causas toxicometabólicas, né? Aquele paciente que vai ficar mais, tem alguma infecção associada, algum distúrbio metabólico, também pode ser infecções do próprio sistema nervoso central, né? A obnubilação ou a letargia é aquele paciente que ele está sonolento, ele tem pouco interesse ali no ambiente, no dia a dia, ou no que está acontecendo, mas não é um paciente, por vezes, que você precisa de um despertar nele com movimento, com toque, com estímulo motor. Habitualmente, somente com o estímulo verbal, você já consegue a atenção dele, ele obedece, ele tem respostas reflexas, já é um paciente mais alerta. O torpor, ou estupor, é aquele paciente que você já não vai conseguir tão fácil, aquele paciente que vai precisar de um estímulo mais vigoroso, você não vai conseguir somente com o estímulo verbal a atenção dele, o despertar dele. Atualmente você vai precisar de um estímulo doloroso, um estímulo mais vigoroso. E assim que você cessar esse estímulo, esse paciente ele vai voltar a dormir ou vai
ter aquele rebaixamento do nível de consciência novamente. Não é um paciente que vai ficar alerta. Quando a gente fala do coma, né? O coma em si mesmo, do que é que se trata a aula, é a perda total do nível de consciência, né? Aquele paciente que vai estar reativo, por vezes vai estar com os olhos fechados, não vai ter as respostas motoras dele serão respostas reflexas, né? Não é nenhuma resposta intencional, e esse paciente ele não tem estado do ciclo sono e vigília, né? Esse paciente ele perde isso, você não tem essa percepção, quando sono é vigília nele, né? Esse paciente ele perde isso. O estado vegetativo já é um estado crônico, né? Do nível da consciência. Ele é muito, assim, parecido com o coma, a diferença é que no estado de vegetativo, o paciente ele pode ter o ciclo sono-vigília preservado, mas é um paciente que não tem interação com o ambiente, ele não reconhece, ele não tem respostas motoras, diferente no estado mínimo da consciência, por exemplo, mas ele mantém, voltando aqui, o estado vegetativo, ele tem as funções dele cardiorrespiratórias preservadas. No estado mínimo de consciência, esse paciente ele consegue ter alguma interação com o ambiente. Então, por vezes, por exemplo, quando alguém desloca no ambiente onde esse paciente se concentra, ele persegue, né, com o olhar, ele, por vezes tem algum sussurro, algum som. Então, o estado mínimo, ele já tem um pouco mais de percepção. Estado vegetativo e estado mínimo de consciência são estados crônicos de consciência. E a morte encefálica, né, é a perda total da consciência. E diferenciando, por exemplo, na morte encefálica, esse paciente ele não consegue manter os sinais viscerais, no caso, né, ou a parte cardiovascular dele sem suporte. Esse paciente ele não teria essa condição. Então, isso quer dizer que o paciente está em estado de morte encefálica. Outra coisa significativa, comumente a gente cita muito, né, o SARA, o sistema reticular ascendente, o paciente ele vai ter uma resposta ali sobre quais são as áreas, né, quais são as lesões. Então, assim, eu deixei aqui, não aprofundei muito na base da anatomia da consciência, mas a gente sempre lembrar, né, que vai ter as vias excitatórias e as vias inibitórias. Como você deve lembrar ali da fisiologia, a parte GABA, né, toda vez que a gente fala assim, tem um estímulo GABA, ou umas drogas Z, por exemplo, os benzodiazepínicos, eles todos são medicamentos que estimulam os receptores GABA, que habitualmente estamos em busca de ter um paciente, né, busca usar esse tipo de medicação, principalmente para aumentar a questão da sonolência, do sono. Então, os GABAs, habitualmente, eles são mais para sono. E o inibitório, por exemplo, né, e os excitatórios são medicações diferentes, no caso, né, são mais ali, outras, o glutamato, acetilcolina, são medicações comuns. Ali também tem serotonina, a dopamina também é mais inibitória. Então, assim, o tegmento, o SAR, que é o sistema reticular ativador ascendente, ele é no caso, não é uma estrutura, não é uma estrutura física, na verdade, né? Ele tem essa difusão de fibras, ele vem do tegmento mesopontino ali, né? Ele começa na ponte, então tem uma irradiação ali para o tálamo e também para o hipotálamo, né? Nós vamos citar aqui adiante, que vocês vão ver que vão ter várias correlações com essas estruturas. Então, o prosencéfalo basal, que tem um núcleo de Meissner, que é sempre, e o córtex, né? Eu sempre, assim, explico e seguro assim, asseguradamente, quando você vê um paciente que, se você pensa que ele tem uma lesão estrutural, então, no tronco encefálico, a gente sempre vai buscar ali lesões que estejam entre a ponte e o mesencéfalo, né? Procurar o tálamo de encéfalo ali, que é o hipotálamo, e no córtex, habitualmente, para você ter um paciente com alteração da consciência por uma lesão estrutural no córtex, ela deve ser bilateral, então, com lesões mais difíceis, mas a anatomia é basicamente você
entender que ali entre a região da ponte, do mesencéfalo, do hipotálamo, e habitualmente são necessárias lesões destrutivas, são lesões bilaterais. E depois que você viu a parte da anatomia, como é que você aborda um paciente em coma, né? No caso, sim, você tem aqui mais num cenário de uma sala de emergência, né? Então, assim, inicialmente, grande parte de vocês ainda estão no internato, então, assim, o que é importante? Sempre que o paciente chegou, né, usando ali uma suspeita de um paciente que tenha uma perda da consciência, esteja rebaixado, então, primeiramente, assegurar, né, os sinais vitais daquele paciente, segurar uma via aérea, manter uma boa saturação, checar se esse paciente está com a pressão arterial para manter uma perfusão cerebral adequada, não tem nenhuma presença de arritmia, verificar se esse paciente não tem uma hipoglicemia, ou se não tem uma hipotermia ou hipertermia, né? Você tem que pesquisar se esse paciente não tem uma febre, no caso, algo que chame a atenção. Então, assim, aqui é bem básico, né? Então, é sempre fazer a verificação, né? Da via aérea, respiração, saturação, verificar esses sinais. E uma coisa importante é sempre que chama a atenção no paciente com abaixamento do nível de consciência, é sempre atentar se esse paciente ele tem uma encefalopatia tóxico-metabólica, né, ou infecciosa, se é uma lesão mais difusa, ou se é uma causa mais estrutural, né, e aí quando a gente fala de estrutural, lembrar sempre daqueles locais que eu citei lá anteriormente, na base anatômica, né, a gente sempre está atento ali ao tronco encefálico, principalmente verificando a questão da ponte, do mesencéfalo e dos hemisférios, né? Então, tem que ter essa atenção. E uma glicose, né? Ali, o paciente, nesse caso, ele tem uma glicemia capilar menor do que 70, né? Verificar, fazer a administração da glicose, 50 ml a 50%. Sempre ter cuidado em um perfil de pacientes que tenham, por exemplo, etilistas, pacientes renais crônicos, pacientes com baixa nutrição, para a administração da tiamina, né, dos 100 mg de tiamina anteriormente, para evitar a encefalopatia de Wernicke. Uma coisa que é importante, assim, sempre ter atenção, não é somente o paciente etilista que pode ter Wernicke, né, lembrar pacientes que têm uma má nutrição, pacientes que fazem hemodiálise, também são pacientes com risco de desenvolver a encefalopatia de Wernicke. Aqui agora, né, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, atualmente, os pacientes que eles chegam com rebaixamento do nível da consciência, principalmente se tratando da sala da emergência, não são pacientes que você primeiro coleta a história, não. A gente não segue aquele roteiro básico da propedêutica que nós aprendemos na faculdade, né? Atualmente, nós mudamos esse roteiro, porque atualmente nós vamos avaliar esse paciente primeiro, verificar se tem alguma instabilidade nos sinais vitais dele, né? Se tem algo que chame a atenção, que precisa de um pronto suporte ali, de uma intubação ou acesso venoso para a instalação de um soro, uma droga vasoativa, ou a reversão de uma arritmia. E depois que nós vamos procurar coletar dados da história clínica desse paciente, né? Para tentar formular nossas hipóteses diagnósticas. Então, o que é importante? Início dos sintomas, né? Então, sempre que for caracterizar, fazer uma história clínica, perguntar ao familiar, ao acompanhante, ou ao serviço de urgência e emergência, caso eles tenham o início, quando começaram esses sintomas. Esses sintomas começaram de forma aguda, é um sintoma que vem de forma mais gradual, tem ali já alguns dias, algumas horas, ou foi algo súbito? Esse paciente estava no trabalho, ele estava bem, e de repente, assim, em questões de minutos ou segundos, ele mudou totalmente a condição dele, né? Então, é super importante tentar
formalizar o início dos sintomas. A forma de instalação, né, principalmente se foram súbita ou se foi algo mais gradual, e os sintomas precedentes, né, se esse paciente, se ele teve alguma cefaleia mais importante, ou se ele teve náusea, vômito, febre, se esse paciente teve algum histórico de trauma também, então é super importante, se teve algum quadro de resfriado anteriormente, diarreia, então sempre é importante ter esses sintomas, né, que precederam ao rebaixamento, o que foi que ocorreu. História de trauma, né, se o paciente teve queda, se teve algum trauma contuso, principalmente no crânio, né, ou se teve algum acidente, se esse acidente o paciente constava de estar usando, por exemplo, se foi um automóvel, se usava cinto de segurança, antecedentes médicos, né, se o paciente tem passado de cirurgias ou não, se nunca fez nenhum tipo de cirurgia mais significativa. Medicações de uso, né, então, assim, é super importante, principalmente hoje, que com um aumento, assim, muito intenso, né, do uso de medicações psicotrópicas que acabam aumentando o efeito sedativo, então é importante termos, né, ter uma orientação ali para pacientes com risco de suicídio, né, paciente que às vezes pode ter feito abuso, um uso abusivo intencional de alguma medicação, ou aquele paciente faz algum uso de alguma medicação já por alguma morbidade prévia, um IAM ou um passado de um AVC. É importante, e também pensar em drogas, principalmente aqui no caso, drogas ilícitas, né? O uso de drogas do tipo cocaína, crack, anfetaminas. Então, sempre checar também na história a presença de uso de qualquer dessas drogas, né? E também dessa substância. Importante ter essa atenção na anamnese. Pós-anamnese, o que nós vamos fazer? A gente vai proceder principalmente com o exame neurológico. O exame neurológico do coma, ele é um exame neurológico mais direcionado, né? Ele não é o exame neurológico amplo que nós fazemos no dia a dia. Então, primeiramente, vai fazer a avaliação do nível de consciência, né? Vocês vão ver que aqui eu deixei repetindo alguns sinais, né? Do nível de consciência, que é o que a gente busca no primeiro momento ali do exame neurológico. Então, o estímulo verbal, né, sempre tentar falar com esse paciente, chamar, tentar ver como ele está, né? Então, se o paciente, o estímulo verbal pode ser feito de forma até mais vigorosa, você tenta falar normal, você vê que o paciente está acordado, não precisa, mas ele não tenta o estímulo verbal. O paciente que já não está, você já precisa fazer um estímulo mais um estímulo doloroso, né? O cuidado com o estímulo doloroso, né? Aonde fazer esse estímulo, né? Então, sempre lembrar de evitar manobras como torções, beliscões, procurar sempre fazer em áreas mais passivas, como o leito ungueal, o externo, né? Região external, região supraorbitária, né? Essa região também é uma região que você pode fazer, e na região da TM também, né? Essas duas articulações aqui são locais que você pode estar fazendo estímulo para perceber como esse paciente está. Tem duas escalas que são muito famosas, né? A escala de coma de Glasgow, ela é uma escala bem conhecida. Inicialmente, ela é de 1974, ela foi criada principalmente para pacientes com TCE, né? Mas assim, pela fácil aplicação e pela fácil utilização, então ela acabou se tornando muito comum, principalmente nas emergências, no dia a dia. É uma escala fácil de ser reproduzida, então é usada. Eu coloquei aqui de 1 a 15, porque não é tão recente, creio que tem aí em torno dos 6, 7 anos, que houve uma mudança, né? A escala de coma de Glasgow, ela é fundamentada, né? Basicamente de 3 a 15, sendo resposta motora, resposta verbal e o estado de alerta do indivíduo, né? Abertura ocular. Então, com essa necessidade, eles associaram a escala de coma de Glasgow à reatividade pupilar.
Então, se o paciente ele tem uma pupila arreativa, ele perde um ponto. Então, ali, se o paciente já tinha uma escala de coma de Glasgow de 3, você reduz mais um para 2. E se as duas pupilas estiverem reativas, vai para 15, né? A outra escala, que é uma escala bem conhecida também, é a escala de FOR, né? Ela é muito parecida com a escala de coma de Glasgow, exceto porque o FOR, ele acrescenta que o paciente vai ter a questão da respiração, né? Que ali está também ligada ao tronco encefálico, e também algum sinal neurológico, né? Também que ele coloca, os exames do tronco encefálico. Então, e a escala de FOR, ela vai de 0 a 16 também. Mas também visa, ela é mais completa, né? Já que tem esses outros sinais, somente sinais do tronco encefálico e a respiração, então é algo que a gente usa também, mas assim, na prática, no comum, no dia a dia, eu particularmente vejo muita escala de coma de Glasgow, pouca gente usando FOR assim, no dia a dia. Então, falando do nível passando do nível de consciência, né, aí o ideal é sempre usar a escala, né, assim, porque essas avaliações, às vezes, o que é um paciente letárgico ou obnubilado para um, né, o estímulo verbal mais vigoroso, e o torporoso, ele localiza e não tem resposta verbal, né, então, assim, esses termos, às vezes eles ficam muito soltos entre examinadores, né? Então, assim, às vezes um examinador acha que está letárgico, outro acha que está torporoso. Então, assim, eu recomendo que sempre usem as escalas, porque fica mais formal, torna-se mais formal a comunicação entre quem examinou, né, e para a próxima equipe, principalmente pensando num contexto de emergência ou de sala vermelha ou de UTI, né? O colega pode ele vai saber melhor se aquele paciente teve ou não um rebaixamento. E aqui, seguindo no exame neurológico, um outro ponto que deve ser bem avaliado é o ritmo respiratório. Às vezes a gente não se atenta muito, não, mas assim, o ritmo respiratório do paciente com a lesão neurológica, ele pode mudar, né? Por que isso? Porque o controle neural da respiração, ele está no tronco encefálico, né? Então, assim, nessas estruturas, entre o bulbo, a ponte, o hipotálamo e o córtex frontal. Então, isso é super importante a gente ter, na avaliação do exame, a gente descrever se o ritmo respiratório daquele paciente é uma respiração, como é que está aquela respiração do paciente. Então, assim, lembrar que outras causas clínicas, elas podem afetar o ritmo respiratório, né? Distúrbios como doenças pulmonares, como DPOC, asma, distúrbios cardíacos, como insuficiência cardíaca e distúrbios ácido-base. Não necessariamente o paciente que tem um rebaixamento do nível de consciência e tem uma alteração do ritmo respiratório, ele tem uma lesão estrutural. É uma parte do exame neurológico, por exemplo, que ela tem pouco poder localizatório, não tem como você definir. Mas tem atenção, né? Os ritmos, assim, todo mundo já deve ter ouvido a citação, né, do ritmo de Cheyne-Stokes, então lembrar, Cheyne-Stokes habitualmente ele é por lesões hemisféricas bilaterais, ou lesões talâmicas também podem gerar, né, esse ritmo de Cheyne-Stokes. Habitualmente é um paciente que ele faz uma hiperpneia, né, faz várias respirações rápidas e depois ele faz uma apneia. Durante essas respirações, o que pode ocorrer é que o paciente tem alguma alteração pupilar. A hiperventilação neurogênica central atualmente é uma respiração ela é alterada porque ela é uma respiração mais rápida, né? É uma respiração mais rápida, mais regular. Mas atualmente é uma respiração mais rápida, mas é uma respiração regular. E o paciente não tem essa presença das apneias, né? Atualmente as lesões neurogênicas elas estão centradas ali também entre mesencéfalo e ponte também na hiperventilação. A respiração atáxica, né? É uma respiração irregular, como o próprio nome já diz, né? É o paciente que ele apresenta uma respiração atáxica, e a respiração apnêutica é uma respiração irregular, uma respiração agônica, uma respiração
provocada por lesões bulbares, né, principalmente bulbares baixas. Então, é uma respiração agônica e, atualmente, a respiração apneumática é uma respiração preparada, né? Um paciente que você está na beira-leito e observa que ele tem esse perfil de respiração, uma respiração muito agônica, então é um paciente com risco muito alto de iminência de PCR, né? De parada cardiorrespiratória. Então, é um paciente que necessita de um cuidado mais intensivo ali, mais ágil na beira-leito. Seguindo aqui com o exame, e na motricidade, como é que funciona, né? Todo mundo sempre pensa, né, se os padrões de resposta motora, né? Sempre a gente tem uma questão, é a decorticação e a decerebração. Então, a gente sempre tem essa dúvida, né? Na resposta motora. Sempre observar no paciente, na motricidade no caso, sempre assim, atentar à presença de careteamentos faciais. Sempre que você fizer o estímulo no paciente, observar se ele tem alguma assimetria, até na própria anatomia do paciente, se o paciente tem algum sinal de fraqueza, mais a lateralidade, né? Se o paciente tem uma tendência a ter algum movimento na perna ou nos braços, lembrar sempre, as respostas, os estímulos, eles devem ser feitos nos 4 membros. Então, sempre que você for fazer a avaliação. E lembrar, se for fazer avaliação crânio e cervical, né? Sempre atentar se o paciente tem história de trauma ou teve alguma outra lesão, para avaliar. Na decorticação, né? Então, assim, estruturas importantes do padrão de resposta é o núcleo rubro, as lesões de encefálicos bilaterais e hemisféricos. A decorticação, atualmente, ela está acima do núcleo rubro, né? É a flexão dos membros superiores com adução e mais extensão dos membros inferiores com rotação interna e flexão dos pés. Esse é o movimento de decorticação. Atualmente, qual é mais grave? A decelebração é uma lesão mais grave. E a resposta na extensão, atualmente, eles estão abaixo do núcleo rubro, né? Porque aí você tem um predomínio das vias vestibulares. E aí o paciente ele vai ter um padrão de extensão dos membros superiores associado à adução, pronação com flexão dos membros inferiores. Lesões do tegmento pontino ou pontino bulbar. No tegmento pontino, habitualmente, são lesões, nem sempre lesões nessa região, elas vão gerar esse padrão de resposta. Mas, sim, quando você vê um padrão de resposta, por exemplo, de extensão dos membros superiores com flexão dos membros inferiores, extensão dos superiores com flexão dos inferiores, essa lesão ela pode estar confinada, né, nessa região do tegmento pontino. Então, é um padrão de resposta motora diferente. Ele não é pouco localizatório, mas ele pode ocorrer. E lesões pontino-bulbares habitualmente estão relacionadas a lesões com tetraparesia, né? Habitualmente o paciente não tem resposta motor em nenhum dos membros. Então, por isso é importante sempre ter atenção a como é o padrão de resposta motora desse indivíduo. Padrões de resposta motora, né? Ele não é somente estrutural, eu deixei em negrito e bem destacado, porque assim, às vezes você pode ver o paciente com encefalopatia toxometabólica e ele ter essa resposta, um padrão de resposta motora, como decelebração ou decorticação. A única atenção que a gente tem que ter, por exemplo, é que habitualmente, na transição de uma encefalopatia toxometabólica, ela não ocorre de forma tão gradual, né? Habitualmente, perpassa bem rápido essa fase de resposta motora, e o paciente ele fica mais com a tetraparesia, né? Se você está pensando, assim, tem um quadro infeccioso ou metabólico ali, está cursando um rebaixamento. Mas algumas intoxicações podem, sim, gerar padrões de resposta motora, como decelebração, decorticação, que são as formas mais conhecidas.
Ainda seguindo na parte da motricidade, né? Sempre atentar à verificação do tônus, né? Tônus, aí você vai fazer aquela movimentação das articulações do paciente. A hipertonia elástica, né? Que é a espasticidade ali, é muito presente no AVC, né? O maior exemplo para a gente. Então, também podem ter presença de paratonias, né? Durante o exame, se o paciente tem algum grau de nível de consciência, porque pode ter uma paratonia que a gente chama de facilitatória, é o paciente quando ele te ajuda a fazer a movimentação, ou a paratonia inibitória, né, que é quando o paciente ele tenta fazer com que você não progrida com aquele movimento de avaliação do tônus. A hipertonia plástica, né, é clássica da doença de Parkinson, né, aquela presença de rigidez. Atentar a movimentos involuntários, principalmente mioclonias e asterix. Né? Asterix, não sei se todo mundo sabe, é aquele movimento habitualmente muito comum na encefalopatia hepática, né? Você acende, faz uma tensão na mão do paciente, e o paciente tem uma queda com a mão, né? Também. Então, ali é presença. Então, atentar a presença de mioclonias. Mioclonias, principalmente em pacientes com quadro de rebaixamento do nível da consciência, é muito comum em pacientes com infecções ou encefalopatia tóxico-metabólica, mas também pode ser um estado de epiléptico, né? Um estado não convulsivo, às vezes, e o paciente pode estar num estado de mal mioclônico. Então, presença de movimentos involuntários sempre também tem que chamar a atenção para o risco de distúrbios epilépticos. Pesquisar a presença de reflexos, né? Habitualmente, o paciente em coma, o paciente com nível de rebaixamento da consciência, ele tem a presença de. Ele está hiporreflexo, né? Tem uma reflexia global. Reflexos primitivos é o que a gente chama de liberação frontal, né? São reflexos de pouco valor localizatório. Alguns para a gente citar é o GRESP, o GROUP, né? Reflexo de busca, o palmentoniano, né? Que é um estímulo assim na região tenar mesmo da mão, e o paciente tem alguma contração da região do mento, o grupo, o reflexo de busca, né, que é muito comum de pega, na verdade, que é aquele reflexo do bebezinho, né, quando você coloca o dedo, ele prende, então ali é um reflexo que ele tem, são reflexos primitivos, você pode ver presentes em pacientes com rebaixamento do nível da consciência. O snout, né, que é aquele paciente, o toque, você faz um toque assim, essa região, infranasal também, o paciente faz um bico, né, isso também é um reflexo primitivo. Os reflexos primitivos, eles têm pouco valor localizatório. Às vezes, quando o paciente tem um reflexo de grupo, né, um reflexo de preensão contralateral, pode ter risco de ter uma lesão na área secundária, motora secundária. E também a presença do reflexo plantar, né, que é o reflexo o sinal de Babinski. Atualmente, no paciente com rebaixamento do nível da consciência, esses reflexos eles não aparecem, né, o paciente não tem presença, são indiferentes, muitas vezes. Então, pensando, né, ver o padrão da resposta motora, presença de movimentos involuntários, pesquisar os reflexos, né? E aí, dentro dos reflexos, nós temos três: os miotáticos fásicos, o reflexo que a gente chama de osteotendíneos também, né? Então, pesquisar esses três tipos de reflexos, os primitivos também, e o cutâneo plantar, e movimentos involuntários e presença do tônus, né? E aqui vem uma parte muito importante da aula, que eu cito assim, eu acho que no coma, você me perguntasse assim, qual avaliação você deve fazer no paciente? Eu acho que a parte mais importante é a pupila, né? Eu acho que o exame da pupila, ele é fundamental. E, assim, dos sinais que você pode ter no exame neurológico, para diferenciar entre uma causa localizatória, uma causa localizatória estrutural e um exame em um paciente não estrutural, mas por uma encefalopatia, por outra causa, né? Eu acho que as pupilas, elas são o que mais tem esse poder, né? Mais você consegue. Então,
Nas pupilas, sempre avaliar o mais importante, né? Avaliar o diâmetro, né? Dessas pupilas, a simetria dela, sempre ter atenção ao uso de substâncias, né? Algumas substâncias, elas interferem no diâmetro da pupila, algumas substâncias como assim, os opioides, né? Por exemplo, eles causam uma miose importante, às vezes, habitualmente com resposta à luz. Mas alguns casos é necessário até um oftalmoscópio para você conseguir perceber essa alteração. Os barbitúricos, eles podem gerar uma pupila médio fixa, né? Então, lembrar do fenobarbital que nós temos disponível aí no serviço, principalmente nos serviços públicos de saúde, então a gente, por vezes, usa, né? O paciente, às vezes, já faz uso, então você pode ter essa substância. E também os anticolinesterásicos, né? Que pode causar midríase. Então, é sempre importante checar se o paciente não usa algum colírio, passados de cirurgias, então, sempre importante. Às vezes, aqui no Clube Bernard Horner, né, a síndrome de Horner também, tentar, às vezes, o paciente apresentar, né, por lesão cervical, lesões cervicais, pode ter no Clube Bernard Horner, e os reflexos pupilares, né, que é super importante. O fotomotor, o reflexo fotomotor, né, principalmente o direto, o consensual, que é a lateralização, lembrar que esse reflexo, por exemplo, ele vai ter uma projeção pelo segundo, né, e uma resposta pelo terceiro nervo, então uma aferência, né, pelo segundo, uma aferência pelo terceiro, e o reflexo consensual nada mais é do que você fazer o estímulo em um e observar a resposta no outro. Então, assim, a via dele é parecida. E o reflexo cilioespinhal é o reflexo que você vai avaliar dilatação pupilar no estímulo, né, da região do pescoço, né, lateral do pescoço ou da face também. Você vai ver uma resposta pupilar. Esse paciente, ele tem uma via que é interessante também, até para pacientes, para avaliação de pacientes em morte cefálica também. É interessante. Então, fazer a avaliação dessa pupila e desses diâmetros, né? Aqui eu citei algumas, as pupilas patológicas, né? Então, assim, a pupila, ela tem um poder muito, muito importante. Então, pupilas mióticas, né, diencefálicas, habitualmente, lesões diencefálicas, elas vão gerar pupilas mióticas por lesões em fibras simpáticas, né, que fariam a dilatação, a midríase, então, acaba tendo essa pupila miótica. Pupilas pontinas também, atualmente, são pupilas mióticas também, também por lesões também de fibras simpáticas. Pupila tectal e pupila uncal, atualmente são pupilas com midríase. Interessante a pupila, né, a herniação do uncus, ali da região temporal, é uma questão que a gente sempre ouve muito, né, então tem uma grande importância essa pupila, principalmente em pacientes com patologias neurológicas ou neurocirúrgicas, pacientes, por exemplo, com AVCs hemisféricos, então, que tem um risco, né, da herniação do uncus. Então, é uma coisa que a gente acompanha durante o exame. E a pupila ventral também, com a pupila midriática, né? Uma midríase bem significativa, com pouca resposta à luz. Outra parte significativa do exame, também neurológico, é a motricidade ocular, né? Então, assim, a gente tem aqui três nervos cranianos, né? O terceiro, o quarto e o sexto, que estão dentro da resposta do exame, né? Então, você vai fazer essa avaliação do exame da motricidade ocular. Dentro do exame da motricidade ocular, o que é importante? A diferenciação entre lesões nucleares ou infranucleares, lesões supranucleares. O que traz isso de diferença no exame neurológico? Atualmente, lesões nucleares ou infranucleares, elas não vão ser conjugadas, então, ou não vão ser conjugadas, não vão afetar os dois olhos. Atualmente, você vai observar ali pacientes com lesões unilaterais. Às vezes o paciente ele vai ter fraqueza de um músculo só, de um nervo só,
não vão ser dos dois, nas infranucleares, né? Nas supranucleares, não. Habitualmente você vai ver movimentos conjugados. Então, o paciente ele vai ter uma alteração, um desvio ocular para um lado, para o outro. Lembrar sempre nos casos de encefalopatia. Mesmo o paciente com rebaixamento do nível da consciência importante, o que acontece? Esse paciente, muitas vezes, ele vai ter o que a gente chama de... mesmo o paciente consciente, ele vai ter o que a gente chama de olhar em varredura, né? É aquele paciente que ele faz um movimento de um lado, para o outro, reflexo de busca. Sempre ter atenção, que às vezes tem pessoas que confundem pacientes assim, comatosos, às vezes, por encefalopatia, e esse reflexo de busca, ele confunde pensando se o paciente está fazendo ou não uma perseguição ali, ou fazendo uma avaliação do local. Então, lesões infranucleares, habitualmente elas são nucleares ou infranucleares, habitualmente eles são unilaterais, habitualmente o paciente pode cursar com estrabismo, né? Ali, e as lesões supranucleares, habitualmente elas são segmentadas. Às vezes, os dois olhos eles vão estar com movimentos conjugados, né? Presença de reflexo, né? Lembrar do reflexo córneo-palpebral nesse momento, então fazer a inspeção da pálpebra nesse momento, né? Ver como é que estão. Habitualmente, o paciente, ele, em coma, ele vai estar com os olhos fechados, a não ser que ele tenha uma lesão em ponte, uma lesão grave, que ele pode manter uma abertura ocular. Presença de movimentos, né? E movimentos reflexos, movimentos involuntários, oculares, então é importante. Atualmente o paciente como ele não tem nistagmo, né? E os dois na avaliação, o reflexo de Hirschberg é um reflexo que você faz fazendo uma iluminação da córnea, né? Direciona uma luz, você vai fazer uma avaliação, você vai ver aqueles pontos de luz incidentes nas duas córneas, se eles são assimétricos, às vezes poucos milímetros ali para um lado e para o outro. O reflexo óculo-cefálico, né? Ele tem o óculo-cefálico, que é aquele movimento. Antes, assim, hoje em dia eles já até pedem para evitar o que a gente chamava dos reflexos em olhos de boneca, né? Aquele movimento. Atualmente você vai fazer certificar de que esse paciente ele não teve nenhum tipo de lesão cervical, né? Principalmente se está tratando do paciente em trauma, então nunca fazer esse tipo de reflexo fora desse protocolo, né? Depois de afastado. Então, o reflexo óculo-cefálico, ele tem essa vigilância, né? Ele passa pelo sexto pelo fascículo longitudinal medial e pelo terceiro. Então, é aquele movimento que você vai fazer. Habitualmente, o movimento ocular no reflexo óculo-cefálico, ele é conjugado, ele vai movimentar somente em direção contrária. Se você movimentou a cabeça para a esquerda, os olhos vão movimentar para a direita. Então, sempre ter só essa questão. Por movimentos rápidos, né, devem ser feitos. E o reflexo óculo-vestibulares. O que é isso? Isso é o famoso reflexo da prova calórica, né? O reflexo que você vai fazer com estímulo no ouvido do paciente. Habitualmente você vai usar o soro, a cabeça deve estar ali a 30 graus, fazer a inspeção, né, primeiro no ouvido do paciente para ver se tem alguma lesão timpânica, para depois fazer o estímulo, né? Habitualmente, quando você vai fazer o reflexo vestibular, como funciona? Ou você vai usar água morna, ou você vai usar o soro morno, ou vai usar água fria, né? Você vai estilar ali em torno de 30 ml, 30 a 50 ml de soro para obter. E qual o tempo? Terminou de fazer a instilação em um dos ouvidos, guarda mais ou menos uma média de 5 minutos para você fazer no segundo ouvido. Né? Então, ali você vai fazer verificar a presença do reflexo. Atualmente, você vai ter uma inibição, né, do sistema vestibular de um lado, e aí você vê. Com a água morna, o que você espera de resposta, por exemplo? Você espera, se você instilou no ouvido direito, por exemplo, você espera um movimento de nistagmo, né, para a esquerda, porque atualmente é um estímulo, a água morna é um estímulo do sistema vestibular. Então, aquele lado que você pôs a água, ele vai ser um sistema mais estimulado. Então, ele vai fazer um movimento
contralateral. Na água, no caso da água fria, na água gelada, você vai ter um movimento ao contrário, você vai inibir esse local. Então, você vai ter uma resposta de um movimento de nistagmo para o movimento que você parou. E o olhar vertical, né? Ele também deve ser verificado. Então, atualmente, você vai fazer com a água morna ou com a água fria, mas vai ser uma aplicação bilateral para a avaliação do olhar. Lembrar que o centro do olhar vertical ele está acima, né? Ele está no mesencéfalo, não está na ponte, igual do olhar horizontal. Quando você faz o estímulo, então o estímulo ele deve ser feito bilateral. A água morna, habitualmente, você vai fazer, com a água morna ele vai ter um supra, né? Uma versão ocular acima, o paciente vai olhar. Se for um olhar com água fria, você vai ter um olhar, uma inversão. O paciente ele vai olhar para baixo. Aí todo paciente em coma você faz os sinais, né? Não são todos os pacientes, né? Alguns pacientes que chamam mais atenção, ou que tem uma suspeita maior de lesão estrutural, ou que o paciente possa ter um risco de estar com alguma outra patologia realmente neurológica. Uma coisa que eu acho assim da aula de coma que é importante sempre o paciente sair, o paciente não, o aluno, né, ele sair sabendo, principalmente essa questão quando a gente fala assim, a etiologia do coma, né? Será que esse paciente ele tem uma lesão estrutural ou será que esse paciente ele tem uma lesão difusa? Então, ali, nas lesões difusas, né, habitualmente o paciente ele não vai ter sinais localizatórios, ele não vai ter uma alteração do exame neurológico, o exame neurológico dele, por vezes, vai ser muito simétrico, então não tem essa dificuldade. Então, assim, dentro das causas difusas, a gente sempre tem que levar das causas metabólicas, né, propriamente uma insuficiência adrenal, ou um hipotireoidismo, como o mixedematoso, paciente com risco de uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, né, ali, principalmente relacionados à consciência, o sódio, o cálcio, magnésio. Então, sempre lembrar dessas causas difusas, né, habitualmente não vai ter. Pensa em causas infecciosas, né, paciente no quadro de sepsis, então, também há o risco de ter um rebaixamento do nível da consciência. E causas estruturais, a gente pensa assim, paciente que pode ter uma herniação, né? Uma herniação por algum motivo, um paciente que teve um AVC muito extenso, né? Um AVC que a gente considera maligno, por exemplo, paciente que teve uma trombose venosa, paciente que tem uma neuroinfecção, ou um paciente imunossuprimido, por exemplo. Então, assim, isso chama mais atenção para a gente. Mas no caso a grande maioria das vezes, se você não percebe nenhuma simetria nesse exame neurológico, esse paciente ele vai estar mais com uma etiologia mais difusa, né? Então, sempre rastrear. É importante fazer, por exemplo, uma neuroimagem no paciente, já que não desperta, não tem nenhuma resposta, você avaliar se não tem, mas assim, também sempre pedir aquele rastreio inicial ali na emergência, né? A parte de laboratório, estranho infeccioso, raio-x, voltar na história clínica do paciente quando não estiver ali satisfeito, não trazer nenhuma resposta, né? Realmente conversar com o paciente, checar, às vezes orientar, né? Não sei se tem algum profissional do SAMU, por exemplo, mas era muito comum a gente receber, às vezes, ligações, orientações, e aí a gente avaliar a casa, né? Checar se não tem na casa do paciente, se não tem alguma caixa de medicamento, algum vaso de medicamento vazio, que esvaziou. Então, isso é super importante, ter essa atenção aí. Acho que a história também, ela traz uma coisa muito significativa. E, assim, uma coisa que eu gostaria de deixar é sempre, assim, pensar na etiologia, né? Eu acho que quando você pensa na etiologia, fazer essa diferença entre estrutural e uma coisa de uma lesão difusa, e difusa quando vem, que eu falo, é uma lesão não neurológica, né? Não dano neurológico. Que habitualmente o dano neurológico vai ser revertido mais até às vezes um tratamento cirúrgico, né? Neurocirúrgico. Então, mas as causas difusas, assim, principalmente extra sistema nervoso central, acho que impera assim no dia a dia nosso.
Eu usei essas duas referências aí, né? Acho que são bons livros aí para vocês que estão na liga aí, com certeza todo mundo conhece. Aí, se tiver alguma dúvida aí, pode passar. Obrigado. E lembrando que dia 24, né? Pessoal, quem tiver interessado, né, a gente vai fazer uma prática do como deve ser feito o exame. É dia 24, não foi, Gabriel?